Uma boa tarde a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Mozart. Após Guarani 2, Tombense 1, iniciaremos com as perguntas. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Parabéns, Mozart, pela vitória. Obrigado. Gostaria que você analisasse aí, né, a importância, né, para a sequência do campeonato, o Guarani na luta aí contra o rebaixamento. E foi a primeira vez, né, quando você disse que o Guarani, você gostava do esquema 4-3-3 e hoje, pela primeira vez, você jogou com 2 meias. E aí, você gostou do que viu? A tendência é que você mantenha esse esquema? Grande abraço. Boa tarde, obrigado. O sistema predominante que eu venho utilizando nesses 3 anos, inclusive na base, mas vamos contar só dos 3 anos como profissional, é o 4-3-3. Hoje eu optei por jogar com o Isaac e com o Giovanni Augusto próximo, né? Acabou que deu muito certo no primeiro tempo, com as infiltrações do Jamerson, o gol acaba saindo assim, né? E eles combinaram muito bem naquele setor. Nós fizemos uma saída de 3 segurando o Ivan, que era um lateral para marcar e virava um zagueiro para jogar. Também tivemos um controle importante assim no primeiro tempo. Talvez tenha sido um dos primeiros tempos com mais controle assim desde a minha chegada, na minha opinião. Foi um primeiro tempo bem sólido assim. Nós fizemos um gol, criamos uma chance importante com o Yuri, né? E tivemos e concedemos pouco assim ao adversário, né? Então, mas cravar hoje que eu vou manter esse sistema ainda é cedo. Preciso rever o nosso jogo, né? Para as coisas que funcionaram bem, outras que não funcionaram tão bem. Assistir o jogo do Vasco amanhã contra o Bahia. E aí, a partir de segunda, definir, até porque a gente vai iniciar uma semana bem importante, né? Que é o Vasco, que é o Sampaio em casa, que é mais uma decisão, não que o Vasco não seja, mas o Vasco tem outro tipo de campeonato que eles estão disputando, né? Então, nós temos o Vasco, depois temos o Sampaio e também temos o Vila, né? Então, nós temos 3 jogos bem importantes aí pela frente. E desses 3, um dentro da nossa casa, que nós não podemos, de forma alguma, errar, né? Então é isso, a partir de amanhã e segunda-feira eu começo a desenhar na minha cabeça, mas eu saio bem satisfeito com o desempenho da equipe, com a entrega. Acabamos sofrendo hoje um pouco mais. Eu estava bem preocupado no jogo contra a Ponte, a questão das bolas paradas, e nós fomos muito bem nas bolas paradas, hoje nem tanto, né? Bola parada é uma coisa bem chata, assim, de se controlar, porque os adversários treinam muito, tem bons batedores, né? E aí, meio vacilo... E nem foi, e no lance do gol especificamente, nem foi uma falta tão bem batida, porque ela acaba saindo baixa e a nossa linha antecipada e sai o gol, né? Mas é uma coisa que é possível corrigir, mas mais do que essas correções, nós temos que realmente comemorar a vitória. Enfrentamos um time bem duro, assim, né? O Pivete está fazendo um grande trabalho lá, tanto é que eles têm 33, 34 pontos, né? Uma equipe bem sólida. E é uma vitória que nos dá muita confiança para a sequência. Mozart, boa tarde. Boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Ivan Avarinho, argentino, que é zagueiro volante de origem, ou jogou de lateral direito. Ele jogou de lateral para defender, mas ele jogou na posição dele para construir, né? Então, é óbvio que para defender como lateral é diferente do que defender como zagueiro, isso com certeza, aí eu concordo. Muitas vezes nós fizemos uma linha de 5 com o ponta, principalmente com o Edson no segundo tempo e com a entrada do Bruno, como o Pivete fez um 3-1, 3-2, né, e soltou os laterais, aí o Bruno era o nosso quinto da defesa lá e o Ivan voltou a ser zagueiro de origem numa linha de 5. Então ele praticamente, boa parte do jogo, ele jogou na posição dele, né, seja para defender, seja também para construir, né? E a atuação dele, falando especificamente dele, né, foi muito boa, assim, na minha opinião. Tem a dificuldade da língua ainda, né? Da minha comunicação com ele, dos próprios companheiros, inclusive a comunicação com o Bruno, né? Estou praticando meu portunhol, que não é uma tarefa simples, assim, porque pô, a gente se bate em alguns momentos para falar em português, né? Você imagina em espanhol, né? Mas brincadeiras à parte, assim, tem que exaltar, assim. Eu tive a oportunidade de morar 12 anos fora do país, né? Sei a dificuldade que é para um estrangeiro se adaptar logo a uma cultura, em todos os sentidos, não só no dia a dia, mas futebolístico também, né? Então, são meninos que a gente tem que dar uma atenção especial, porque eles estão chegando de uma outra cultura social e profissional,
Mas falando especificamente do Ivan, fiquei bem satisfeito pelo jogo que ele fez. É um jogador bem sério, né? Como é todos os argentinos, assim, não que nós não somos, mas nós temos nós somos um pouco diferente deles, né? Eu tive a oportunidade de jogar com vários argentinos ao longo da minha carreira e ele tem um perfil bem parecido com esses caras que jogaram comigo. É um cara bem sério, tem uma carreira importante pela frente, sendo zagueiro numa linha de 4, sendo zagueiro numa linha de 5 e em alguns momentos fazendo a função que ele fez hoje. Então, fico feliz por ele. Mozer, Vitor Freitas, Bugrecast, boa tarde para você. Boa tarde. Essa foi a primeira vez na Série B que o Guarani fez 2 gols em uma partida. Queria saber se você atribuiria isso a uma melhor qualidade dos atacantes que vieram pós-janela de transferência ou se isso está mais ligado ao treinamento tático que você desenvolve ao longo da semana. Ou as duas coisas. Sinuca de bico, né? Que se eu responder uma coisa, eu acabo criticando quem estava aqui. Se eu falar que é a parte tática, eu tiro o mérito do jogador e só dou o mérito para mim. Então, é uma sinuca. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. É uma pergunta muito pertinente e muito boa, mas não que as outras não foram, tá? Todas as perguntas foram boas, mas é uma pergunta que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou responder. Assim, nós sempre tivemos muito volume assim, ofensivo, né? Eu posso falar desde a minha chegada, né? Muito volume de cruzamento. Porém, hoje, com o Isaac e o Giovanni Augusto jogando junto, mais o Rodrigo, mais o Vilela, né? Com as incursões ali do Jamerson, aí facilita as jogadas de fundo, as triangulações, as tabelas, né? Que são jogadores que têm um trato importante com a bola, né? E aí acaba que o Yuri tem uma condição importante para finalizar, o próprio Edson tem uma condição importante para finalizar. Então eu quero dar mais o mérito para esses jogadores que se entendem juntos e criam as situações. É óbvio que tem a questão técnica do jogador, tem a questão tática, mas eu quero dar mais o mérito para eles aí que juntam no setor, combinam, infiltram e criam as situações de gol, né? E aí fazer 2 gols é um peso pessoal meu que eu tiro um pouco das costas, porque as minhas equipes nos últimos anos são equipes que sempre fizeram muitos gols. E aqui nós não tínhamos conseguido fazer 2 gols ainda num jogo, e pode ter certeza que eu estava bem incomodado com essa situação. Poderíamos ter feito, antes do Yuri ter feito o gol de cabeça, ele saiu, né, teve uma situação importante com o Giovanni Augusto, teve um lance importante com o Júlio, mais o Derlan no segundo tempo. O placar talvez poderia ter sido até um pouco mais elástico, mas ter feito 2 gols num jogo e ter principalmente vencido, pode ter certeza que é muito importante para nós e para a sequência da nossa caminhada. Boa tarde, Moza. Parabéns pela vitória. Obrigado. Vinícius Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Eu queria que você explicasse sobre a substituição do Giovanni Augusto, claro, se foi por opção técnica ou se ele pediu para sair. Até citar o livro do Levi Coupe, né? O burro com sorte, né? E o legal de ser treinador é que você é burro, um segundo depois você já é inteligente de novo, depois você volta a ser burro, volta a ser inteligente. É uma loucura, né? O cara tem que ser meio louco para estar desse lado aqui, velho. Normal ele não pode ser, não. Mas brincadeiras à parte, assim, foi por cunho físico, né? Jogar 11 horas da manhã na intensidade que nós estávamos, aí foi por escolha tática, realmente, para colocar o Júlio inteiro, para colocar o Bruno José inteiro, para deixar o Isaac 10 minutos a mais, para depois colocar o Bruno Miranda. Então foi por escolha tática. É óbvio que o Giovanni é uma referência técnica para nós, mas o Giovanni também cansa, né? É inevitável. E aí eu queria tirar um pouco do conforto dessa primeira fase de construção da Tombense, e aí o Gil já não estava conseguindo pressionar como o Yuri, né? Eu tentei equilibrar isso daí com o Isaac. Quando o Isaac cansou, eu tentei equilibrar com o Bruno, principalmente para dificultar essa saída e a construção deles chegar um pouco mais mascada lá na frente, para nós termos mais facilidade para pressionar, né? Então as escolhas foram nesse sentido. E acabou dando certo, né? Porque o Júlio entrou muito bem, quase fez um gol. O Bruno deu a contribuição dele, o Matos entrou muito bem, o Pércio deu a contribuição dele, Bruno José também. E assim, uns vão ficar satisfeitos, outros vão ficar insatisfeitos, faz parte. Lido de maneira bem natural. É óbvio que ser chamado de burro não é uma coisa que é prazerosa, mas fazer o quê? Está no pacote, faz parte. E você não foi chamado de burro só esse momento, né? Porque eu reparei até que no começo do jogo, antes mesmo... Você gosta? Não gosto não. Mas antes da bola rolar, eu já vi que tinha uns torcedores se chamando de burro também. E aí a gente até ouviu um torcedor que veio para o estádio, né? Até para conversar com ele, para saber, né?
o time na zona do rebaixamento, perdendo um clássico, o que faz o torcedor vir? E esse específico que nós ouvimos, o seu Laércio, ele falou muito que é o do acreditar, né? Acreditar e incentivar, fazer a parte dele. Né? Assim como teve torcedores que te chamaram de burro, alguns vieram para incentivar o time, Moza. A maioria, né? Na minha opinião. E assim, o quão importante é esse apoio, né, que se tem nesse momento e o quanto que o torcedor tem que acreditar que vocês têm 5 finais em casa ainda, a primeira vocês já venceram, ok, né, o quanto que o torcedor tem um papel importante nesses jogos decisivos em casa. É fundamental. Eu, desde a minha chegada, sem sombra de dúvidas, foi a melhor atmosfera que nós encontramos, inclusive na vitória contra o Cruzeiro. Porque vir torcer contra o Cruzeiro, teoricamente, é mais fácil, né? Não desmerecendo a equipe da Tombense, pelo contrário, é uma equipe que está fazendo um campeonato muito digno, é um baita trabalho do Bruno Pivetti e tal. Mas o nosso torcedor, em termos de atmosfera, para mim, foi a que mais teve influência no resultado final do jogo. Assim. O torcedor, ele apoiou do início ao fim, veio num número importante para um sábado às 11 da manhã, e pode ter certeza que com o apoio dele, as coisas elas se tornam menos difíceis, né? Porque a nossa trajetória ela vai ser dura, nós sabemos disso, mas outros times também vão ter uma trajetória dura, como você falou bem, nós temos mais 5 finais em casa e com o apoio do torcedor as coisas se tornam menos difíceis. Então, e quando a gente fala ali uma vaia de um de outro, é sempre esporádico, né? O torcedor que realmente ama o clube, ele vem para apoiar o tempo todo, eu não tenho dúvida disso. É óbvio que o amor e o ódio, eles caminham muito próximo um do outro, né? Na nossa vida pessoal, ela é assim também, né? Ainda mais paixão de torcedor com o clube. Então, cabe a nós fazermos o que nós fizemos hoje. Então, a atmosfera estava muito boa e, na minha opinião, nós trouxemos o torcedor para o nosso lado, com o desempenho. E aí é responsabilidade nossa, seja sem a bola ter entrega, com a bola ter imposição. Então, uma coisa a mais ainda para exaltar o que esses jogadores estão fazendo, porque você jogar nessa situação no campeonato é para poucos. Você jogar numa condição de zona de rebaixamento e mesmo assim a bola não queimar no pé, ter imposição, ter volume ofensivo, é porque esses jogadores realmente têm uma coragem importante e tenho certeza que essa coragem vai nos levar a vitórias, e é uma de cada vez, né? Vamos nos preparar agora para o Vasco, mas tem que exaltar o que esses jogadores e o que a nossa torcida fez hoje. Está encerrada a entrevista coletiva. Obrigado, Moza. Fechou? Guarani volta a campo na quarta Final de contra o semana, Vasco, no Rio. Abraço.